Vou fazer uma pausa na exposição de João 15. Então vamos a Josué, capítulo 24, versículos 14 a 28. Josué, capítulo 24, versículos 14 a 28. Uma passagem bem conhecida, mas talvez pouco explorada. Pano de fundo, o líder Josué, que substituiu Moisés quando este morreu antes de entrar na terra prometida. Josué liderou Israel para entrar na terra prometida, entrou e logo depois morreu. Aqui talvez tenha sido o último discurso dele, muito provável que foi o último discurso dele, e talvez perto da morte, não sabemos exatamente quanto tempo. Mas, então aqui, vejam, o líder de Israel, depois de Moisés, se dirigindo então ao povo que ele liderava, e o que aconteceu aqui. Eu vou ler do versículo 14 em diante, do capítulo 24, dos versículos 1 a 13, não vou ler, mas apenas saibam que Deus estava fazendo uma recapitulação do que Deus tinha feito a Israel. O próprio Deus se utiliza das palavras de Josué para falar ao povo. Então Josué agiu como um profeta, ele foi um porta-voz de Deus aqui. É interessante isso. Na primeira parte do capítulo 24, Josué atuou como um profeta. Deus se utilizou de Josué para falar ao povo. Do versículo 14 em diante, o próprio Josué assume as palavras dele mesmo. Agora ele fala como líder de Israel. Então, Josué 24, 14 em diante diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é de longe a frase mais importante do texto e muito conhecida. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, o morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor Deus para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos, e obedeceremos a sua voz. Assim naquele dia fez Josué aliança com o povo,
e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, abençoa cada um que vai ouvir esta pregação. Que as lições aqui contidas, que são muitas, penetrem os nossos corações e nos façam bem, nos façam mais conhecedor de Ti, dos Teus princípios, dos Teus propósitos, do Teu ser, e que possamos transformar isto em vida, em prática cristã. Que essa igreja se torne mais santa do que antes, depois desta pregação e da nossa decisão de adotá-la em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós te pedimos por isto e agradecemos. Amém. O título da pregação é: qual Deus você quer adorar? Eu já decidi. Esse Deus é um Deus minúsculo. Qual Deus você quer adorar? Ou seja, de uma maneira genérica. E quando eu digo eu já decidi, o meu Deus tem D maiúsculo. Certamente o Deus de todo aquele que é discípulo de Cristo. Versículo 14, então, Josué começa dizendo: agora, pois, como se dissesse, considerando isto o quê? O que Deus tinha acabado de dizer no trecho de 1 a 13, como eu acabei de explicar, antes da leitura. Deus vinha falando e fazendo uma exposição, um resumo de tudo de bom que Deus tinha feito a Israel até aquele ponto. Então é como se Josué dissesse: com base então no que Deus acabou de dizer a vocês por meu intermédio, tomando isto como ponto de partida, levando-se em consideração, então ele faz um apelo triplo: temei ao Senhor, no 14, servi-o com integridade e fidelidade. O problema é que Josué não estava falando com um povo fiel a Deus, não, mas um povo bastante infiel, muito susceptível à influência de povos pagãos, no meio dos quais ele havia atravessado, lá do Egito até a Terra Prometida. Inclusive, pouco tempo atrás, enfrentaram o rei dos Moabitas, influenciado por Balaão, que é uma história curiosíssima, mas era um povo frágil, muito sujeito à idolatria, e ainda estava praticando a idolatria em grande escala. Então ele vem com o terceiro ponto do seu apelo: deitai fora os deuses pagãos. Então vocês têm que temer o Senhor, vocês precisam servir ao Senhor, mas não vão poder fazer coisa nenhuma disso se antes não jogarem fora os deuses pagãos. A adoração ao Deus de Israel não poderia ser acrescentada a de outro Deus pagão qualquer. Jeová nunca poderia ser mais um. O Deus da Bíblia, o Deus do Senhor Jesus Cristo, nunca é um Deus complementar. Jamais. Ele não aceita concorrência, porque na realidade não existe concorrência a rigor, mas ele não aceita concorrência dentro do coração de alguém. Então esta sequência de Josué é muito interessante, porque traz lições de evangelismo para nós. Observem que primeiro vieram fatos históricos que nós não lemos, do versículo 1 ao 13, falou muita coisa de história que aconteceu, de fatos indiscutíveis que Deus havia feito com Israel. Depois disto, Josué faz o apelo: sirvam a Deus, a este Deus que acabou de falar por meio intermédio, falando tantas coisas, lembrando tantas coisas que vocês conhecem pelos pais de vocês sabem o que aconteceu. Então vem o apelo, depois de fatos. É interessante que muitos crentes, na ânsia de evangelizarem, parece que eles esquecem de dizer o que Jesus Cristo fez. Aí diz assim: aceite Jesus. Aceitar Jesus? Aceite Jesus como seu Salvador. Eu aceitar um profeta como meu Salvador? Não
vou fazer isso, mas façam. Mas Jesus não foi um profeta só? Não, ele fez muito mais. Aí foi. Não, eu vou aceitar um revolucionário para ser meu salvador? Como? Não, revolucionário, você não sabe, Jesus foi um grande revolucionário, na época lá, com relação aos romanos, foi muito jeitoso, político, aí depois perdeu o controle das coisas, acabou morto, coitado. Mas foi interessante a vida dele. Não, rapaz, Jesus fez muito mais do que isto. Ou seja, a gente assume que a pessoa para a qual você está falando, ela sabe da queda do homem, que Deus criou o homem inocente, sem pecado algum, que caiu, talvez nunca parou para considerar a possibilidade de ser verdade, literalmente verdade, Adão e Eva, porque a maioria diz, não, é óbvio que eu já vi falar em Adão e Eva, músicas de carnaval falam em Adão e Eva, ora, é claro que eu vi falar daquela lenda, né? Lenda. Considere um pouco que aquilo não é lenda, não. Ai, não. Aí fala na queda do homem. Fala o que aconteceu com a queda do homem. E no estado absolutamente desesperador em que a humanidade inteira passou a se encontrar depois da entrada do pecado em Adão e Eva. E o plano de Deus para a salvação da humanidade. É curioso, gente, a gente assume que todo mundo sabe disto, é óbvio. Então atalha logo, aceite Jesus como seu Salvador. Ele não tem noção direito o que é isso, e nem acha que ele precisa de um Salvador, coisa nenhuma. Ele crê. Que salvação é essa? Salvação basta crer. Então ele já crê, e todas essas deformações doutrinárias que as pessoas têm. Então, Fique com isso em mente. Antes de dizer, aceite Jesus como Salvador, o que você puder dar de histórico, antes seria bom. Explique um pouco de fato, para então dizer, então, por isto, exatamente como Josué fez. Então, considerando o que eu acabei de dizer, já que você, meu amigo, está perdido, aceite Jesus como Salvador. Agora, se ele vai aceitar o fato de que está perdido, história. Mas fica este grande exemplo aqui de evangelismo. Sabe outras coisas? Por causa desse apelo mal feito que muitos crentes fazem, envolvido com sentimentalismo, envolvido com um momento X que a pessoa se encontra, com várias situações diferentes, alguém se identifica como crente. Pois bem, eu aceito Jesus como meu Salvador. Está entendendo? Pouco aquilo. Consequência óbvia vai ser um cristão, ou pseudo-cristão, nunca se converteu. Acho que a igreja cristã está cheia de gente assim. Ou se é de fato um filho de Deus, vai ser muito fraquinho na sua fé, porque ele conhece muito pouco dos fatos do cristianismo, do que a Bíblia fala, do que a Bíblia diz, como Deus é, como é que ele age, como é que ele não é, os ensinos das Escrituras. Aí fica só nessa história de sou evangélico, sou cristão, aceitei Jesus como Salvador, faço parte da igreja tal, do movimento tal, fica só nisto, mas de uma maneira fraca, como se estivesse esquecendo dos fatos, e depois só porque atenderam a um apelo mal feito, ou até bem feito, mas atenderam de uma maneira incompleta a um apelo, e fica então sempre a lembrança para você que se identifica como crente no Senhor Jesus Cristo. Nunca cesse, nunca pare de expor sua mente, seu coração para os fatos da Bíblia, o que a Bíblia está contando, falando. E se você não crer, duvidar desses fatos, estaria uma prova grande, ou uma indicação grande, que provavelmente você nunca se converteu, porque é uma característica
do crente que tem o Espírito dentro de si é a docilidade para as Escrituras. É uma característica. Então, preste atenção para ver como é que você reage quanto ao conhecimento dos fatos e como é que a sua vida vai sendo alterada por esse conhecimento, obviamente, cada vez aperfeiçoado. Então, voltando lá para o versículo 15, Josué usa a si mesmo como referência. Porém, se vos parece mal o Senhor escolher hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, a quem estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma lição até de evangelismo. O evangelismo a pregação do evangelho é muito mais eficaz quando ela vem acompanhada de casos concretos que sirvam de referência. Sirvam ao Deus dos vossos pais, sirvam ao Deus de Israel, porque eu vou fazer isso. Se quiserem um exemplo concreto, um modelo, eu vou fazer isso. E é interessante, uma certa ousadia dele, coragem, fidelidade a Deus, mas uma atitude fundamental para que a pregação do Evangelho surta efeito. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Brilhem! Então, há um aspecto da vida cristã, gente, em que nós devemos ser humildes e não dizer assim, eu sou o tal, eu amo mais do que os outros, eu não sei onde é que eu coloco tanto amor no meu coração. Diga isso nunca não, fica ruim. Então, há certos aspectos que realmente soam mal nos ouvidos do crente ser ousado. É bom não ser em certas áreas. Mas há outras que é muito importante ser ousado, sim. Paulo foi muito ousado. Ele misturava uma humildade enorme com uma ousadia tremenda. Só a sabedoria de Deus, para que a pessoa saiba fazer a distinção, quando é hora de, dizer, se exaltar, ou se gabar, ou se mostrar como alguém que leva muito a sério a vida cristã. Vai ter hora de fazer isso, e vai ter hora de ficar bem polidinho, dizendo pio sobre si mesmo. Peça a Deus sabedoria. Mas não fique pensando só que é para ser só humilde, não dizer nada, não falar nada da sua fé, nada da sua obediência, não falar nada do seu comportamento, não falar nada das suas vitórias em Cristo, não falar nada. Que é isso? Quem vai pregar Cristo desse jeito? Agora, Josué foi corajoso, porque ele tinha o que mostrar, certamente. Se alguém poderia dizer, você vai servir, Senhor, Josué eu lhe conheço. Então teria sido pior ele ter dito isso, ter sido ousado, sem condições. E aí tem uma coisa de mau gosto, é quando um crente é ousado, como Paulo foi, como Josué aqui foi, mas um crente fraco. Ele não pode ser ousado daquele jeito, aí é péssimo, fica muito ruim. Então peça sabedoria a Deus para dosar a humildade, sua humildade cristã, do seu andar cristão, e uma ousadia do seu andar cristão. Tem lugar para os dois. É um pouco estranho o que Josué mandou o povo fazer aqui. Olha, é o seguinte: temam a Deus, versículo 1, o Deus de Israel, temam, sirvam e tal. Agora, se vocês acham que é ruim, se vos parece mal servir ao Deus de Israel, faça o seguinte: escolha, opção 1, os deuses lá do Eufrates, onde Abraão e a família dele, a família de Abraão, antes de conhecer Deus, adoravam. Pronto. Ou então os deuses desta terra aqui, os deuses pagãos. Escolham aí. Aí vem uma pergunta, mas o que Josué fez aqui? Então tinha opção,
Opção 1, Deus de Israel. Opção 2, Deus dos amorreus. Opção 3, os deuses daqui. Aliás, opção 3, os deuses lá de Eufrates. Tá? Os amorreus é onde eles estavam. É óbvio que não é nada disto. Na minha maneira de ver, foi uma estratégia de Josué para dizer o seguinte: vocês não vão escolher Deus, não? Não. Então, escolho um ou outro. E ele poderia ter dito um terceiro Deus pagão, um quarto ou um quinto. Escolham algum outro, porque vocês vão escolher algum. O ser humano sempre escolhe um Deus para adorar, mesmo que ele não queira, mesmo que não seja consciente, mesmo que não seja uma coisa totalmente clara na mente dele. Mas ele disse: pessoal, ou vai ser o Deus de Israel, que é quem deve ser, óbvio, porque eu vou segui-lo, ou vai ser esse Deus verdadeiro, ou vai ser outro falso. 1, 2, 3, o Deus daqui, o Deus de lá, o Deus do outro lado do mundo. Pode escolher, tem muitos deuses para você escolher. Parece que o hinduísmo tem 200 milhões de deuses. Eu nunca entendi, porque se alguém um dia parou e contou 200 milhões. Porque é um número grande para alguém contar. Nunca entendi porquê. Algum dia eu vou falar com um hindu, para perguntar como é que ele sabe que tem 200 milhões de deuses lá na... Já li isso em vários lugares. Esse 200 pode ser 120, é por aí o número. É muito grande. Não sei como é que eles contaram tantos deuses. Então seria excelente você conseguir transmitir a alguém que ou ele adora o Deus de Jesus Cristo, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, ou ele vai adorar outro Deus. Não escapa. Mesmo se chamando de ateu. Mas ele vai dar ao coração dele alguma coisa, nem que seja o ateísmo, nem que seja o desprezo de Deus. Ele vai curtir desprezar Deus. Tanta gente inteligente, tanta gente culta, crê em Deus, escreve sobre Deus há milênios e tal, e ele não crê, e faz daquilo algo que ele se firma, é quase um Deus, e tem medo de perder esse Deus. Tem gente que tem medo de ser evangelizado, para poder perder o Deus dela. Ou é o ateísmo, ou é o dinheiro, ou é o corpo, ou é o parente, eu não sei. Eu sei que Josué foi extremamente sábio quando colocou, e para chocar, eu acho que ele chocou as pessoas. Escolha-se Deus, ele deixou claro, é este, mas se vocês não querem, então é esse ou é esse. Aí dá o contraste, como já comentei, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero basear a pregação até o final dela em 2 pontos, mas antes disso, 2 exemplos para os líderes aqui da igreja. Nem todo mundo é líder, e alguém que não tem jeito de líder, que se mete a ser líder, vai ser pior. Não é defeito não ser líder. Então, quando uma pregação ou um livro desafia os líderes, sinta-se à vontade para não se sentir desafiado. Se você não é líder, não tem problema nenhum, não é defeito moral, não é pecado, não é problema, não é fraqueza não ser líder. Entenda que não é líder, pelo menos isso, e siga bons líderes, tudo bem. Mas há os líderes, sem dúvida alguma, eu estou olhando para vários líderes, homens, mulheres, líderes, nasceram assim, é o jeito da pessoa. Aí esses devem ficar atentos, e que são líderes na igreja, que desenvolvem papéis na igreja de liderança, que comandam pessoas num departamento, numa área, ou no seu lugar de trabalho, no seu condomínio, em algum lugar. 2 lições aqui valiosíssimas de Josué como líder. Primeiro, ele parte na frente dando exemplo. Sirvam a Deus, se não quiserem o Deus tal ou Deus tal, eu vou seguir esse Deus. Vou na frente. Se vocês vão servir, se vocês não vão, quantos % de vocês, hoje acho que iria mandar fazer uma estatística, né?
Aí ia chamar um marqueteiro para dizer o que ele devia dizer, o que o povo ia gostar de ouvir e tal. Tudo hoje é assim. Mas Josué não quer saber quantos por cento vão seguir o Deus verdadeiro, ou o Deus dos amorreus, ou o Deus da terra dos caldeus. Não importa. Eu vou seguir a Deus. O líder não é para andar ao lado dos liderados, ele anda na frente. Frente dos liderados. E ele fez isso. Segundo, a ousadia e a firmeza dele. A sua decisão era pessoal, não dependia de outros, e ela foi baseada em convicção pessoal, não por causa de estatística, não por causa de um levantamento, não por causa de tendências, não por causa da sua liderança, para não ser posta em dúvida qual é o conselho para ele não perder o controle das massas lá de Israel, coisa desse tipo. Nada disso o interessava. É puramente por convicção. Quando você tiver convicção, e obviamente se for uma convicção com base na palavra de Deus e dentro dos princípios da palavra de Deus, você líder, faça e assuma. Mas mesmo algo que tem base na palavra de Deus, eu posso fazer errado. Claro! Você tem medo de errar? Pode esquecer, você não é líder. Porque o líder não tem medo de errar de jeito nenhum. Ele sabe que pode errar. E se você não admite que errou, pior ainda para ser líder. Porque o líder admite que errou, pede desculpa aos liderados e coisas desse tipo. Eu não quero dar aqui uma palestra sobre liderança. Mas ficam esses dois pontos fantásticos de Josué sobre liderança. Mas eu quero então enfatizar agora, daqui até o final, dois grandes pontos que Josué destacou. Primeiro, a importância do serviço a Deus. E segundo, a importância da união da família nas coisas de Deus. Vamos para a primeira. A importância do serviço a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele fala como servo. Detalhe, ele era o líder número 1 de Israel. Talvez tinha 3 milhões de pessoas lá. Não vou dizer na frente dele que não estavam lá os 3 milhões ouvindo naquele momento, não é possível. Mas os líderes, pelo menos, estavam lá. E o povo todo era da ordem, estima-se que era da ordem de 3 milhões de pessoas. E ele aqui, o líder, a autoridade máxima, autoridade recebida do próprio Deus, depois que levou Moisés para o céu, ele fala em servir a Deus. Então, um dignatário, uma autoridade que fala como servo do Deus Altíssimo, ele não está em nada diminuindo a sua autoridade, ele está aumentando, ele está valorizando, dando genuinidade, dando peso para a sua liderança, para a sua autoridade. Eu sou um servo do Senhor, sou o chefe aqui, hein? Josué sabia disso e todo mundo sabia que Josué era o chefe, mas eu vou servir ao Deus de Israel. Bonito isso. O idólatra faz a imagem que quer e usa essa imagem do jeito que ele manda, e o Deus do idólatra é mandado pelo idólatra. Quem dá o tom é quem fez. Ele faz uma estátua pequena, estátua grande, feia, bonita, gorda, fina, magra, do jeito que ele quiser. De gesso, de madeira, de ferro, de bronze. Ele é que manda. E bota o Deus onde quer, bota ali, bota no nicho, na sala, bota no quarto dele, numa parede. Ele bota onde ele quiser, o Deus dele. Fala o que quer daquele Deus, bota a cabeça para baixo. Com Deus não é assim. Quem quer lidar com o Deus de Israel tem que servi-lo, tem que adorá-lo, servindo-o. Então, isso é uma verdade na vida do crente o tempo todo. Que o crente é um servo de Deus e deve sempre intensificar esse serviço a Deus dentro das suas possibilidades de tempo, que isso é muito complexo, porque muitas vezes nós conseguimos comandar boa parte do nosso tempo, não todo,
mas é bom lembrar disso, das suas possibilidades de saúde, suas possibilidades de idade e de muitas circunstâncias. Mas o crente sempre deve olhar para si mesmo, acordar com 10 anos de idade, 50 anos de idade, 80 anos de idade e pensar assim: eu sou um servo de Deus. Pode ser um milionário, pode ser um pobre, pode ser um governador, pode ser um servente numa construção. Ele é crente no Senhor Jesus Cristo e ele pensa: eu sou um servo de Deus. Como é que eu vou servi-lo? Servi-lo. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, eu quero que vocês me acompanhem, por favor. 2 Timóteo 2 e 15, o apóstolo Paulo diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um teólogo que não tem do que se envergonhar. Não é isso? Não. Como um evangelista, como um obreiro, embora você evangelizar, você estudar teologia, isso seja um serviço a Deus também. Mas aqui tem, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. No caso aqui, falando com um pregador. A obra desta pessoa, no caso Timóteo, era pregar, falar. Então, neste caso, o obreiro dele era ser pregador, e Paulo então dá o conselho para ele. Mas eu quero jogar a ênfase na palavra obreiro, que no grego é ergates, de onde vem a palavra ergue. Quem lembra da física, ergue é unidade de trabalho, de força. Trabalho, interessante isto. Então, no grego, ergon, que significa exatamente trabalho. Procura apresentar-te a Deus como um trabalhador. Trabalhador mesmo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, eu vou chegar rápido, se você demorar um pouquinho, talvez seja melhor ouvir. Eu estou em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mesmo Paulo falando, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Ergon, mesma palavra. Ou seja, poderíamos dizer, sempre abundantes no trabalho, no serviço que você tem para fazer no trabalho de Deus, na obra de Deus, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, esse versículo aqui seria interessantíssimo para desenvolver em termos do serviço do crente, mas eu não vou desenvolver, fica só aí os pontos em que nós somos obreiros, trabalhadores de Deus. Quando pensar em vida cristã, pense em trabalho. As virtudes básicas do crente: amor, obediência, zelo, temor. Elas não existem sozinhas. Elas produzem no crente uma vontade irresistível de servir. Ela produz isso no crente. Digo elas, as virtudes cristãs, quando o Espírito Santo nos transmite essas virtudes. O próprio Jesus Cristo tinha uma noção perfeita, clara, de que ele tinha um trabalho específico para fazer aqui. Várias vezes ele comenta isto no Evangelho de João, eu vou só. João 4:34, porque eu vou pular. João 4:34, disse-me Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade que me enviou e realizar a sua obra, o seu trabalho.
capítulo 9, versículo 4, ele diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem enquanto ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, e continua. Então, aqui ele fala não somente das obras dele, mas até dos discípulos, porque ele usa o plural. Mas em primeiro lugar ele está falando é dele. Mas, mais claro ainda, capítulo 17, versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, quando ele ora ao Pai aqui em voz alta, consumando a obra que me confiaste para fazer, o trabalho. Terceira vez, capítulo 19, versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre lá na cruz, disse: está consumado, está encerrado. O quê? O quê? O trabalho, a tarefa, o serviço que ele tinha para fazer por parte do Pai enviado para isto. E várias vezes, então, como vocês viram, ele se refere a isto. Paulo tinha essa mesma noção de um trabalho dele. Atos capítulo 20, versículo 24. Já cheguei lá. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Inclusive ele coloca aqui, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Recebi o ministério, a responsabilidade, eu tenho algo aqui para fazer claramente. Curiosamente, até no céu, nós seremos chamados de servos. Bom, porque trabalho aqui lá no céu só relax, o tempo todo tocando harpa, numa nuvem, em cima da nuvem. Não. Apocalipse capítulo 7, versículos 13 a 15. É curioso esse detalhe. Apocalipse 7, de 13 a 15. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? Perguntando para João. E de onde vieram? Respondi-lhe, João falando, respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e os avejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. No céu, serve, servindo, uma tarefa no céu para fazer. Quanto às virtudes que eu falei, elas garantem a excelência que será o nosso serviço, porque há serviço mal feito, sabia? Muito mal feito. Todo mundo sabe disso. Você já deve ter feito serviço mal feito, para o seu pai reclamar, a sua mãe, o seu patrão, o seu professor, o seu diretor, e você já deve ter reclamado de alguém que você esperava um serviço mal feito. Então, servir não é o suficiente. E aí entram, então, as virtudes do crente, para garantirem que esse serviço será num alto nível de excelência, como Deus merece. Então, o amor, ele vai servir a Deus por amor a Deus, não por obrigação. A Bíblia fala nisso. Não vou ler passagens. A gratidão vai ser um serviço feito com gratidão ao Senhor Jesus Cristo, não de uma maneira mecânica, fria, como um soldado obedecendo a ordem superior, em obediência, fazendo não do nosso jeito, mas do jeito que Ele quer, da maneira como Ele prefere, com zelo, com interesse, o coração com que você faz o trabalho a Deus, a atitude lá dentro do seu coração, interessa totalmente a Deus. Totalmente a Deus. Ora, aqui na vida secular nossa, o patrão pode chamar o empregado e dizer assim: você está esquisito, você não está servindo como antes, você está
má vontade, parece que não está nem aí se a empresa melhora, se ela piora, que é o salário no fim do mês, então tem uma coisa ruim, o que está acontecendo? Ele vai reclamar. Não, o senhor não tem nada a ver com isso. O senhor me paga e eu faço o serviço e acabou, se eu estou gostando, se eu não estou, se eu tenho zelo para a empresa, o senhor não tem nada a ver com isso. Esse homem está demitido. Esta pessoa rapidamente vai estar demitida. Não interessa para a empresa algo assim. Interessante. Então, se até que vale, pelo menos um pouco, o coração da pessoa que está servindo, quanto mais para o próprio Deus que vê o coração. Ele vai servir com temor, não como Nadab e Abiú, os filhos de Arão, sacerdotes, que ofereceram fogo estranho, são corajosos demais. Pegaram sua taça de incenso e cismaram de oferecer um sacrifício a Deus, um incenso fora da fórmula que Moisés, por ordem de Deus, disse: o incenso que eu quero no meu altar é composto disso, 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 disso. E eles resolveram inovar. Aí ofereceram a Deus um incenso personalizado, do jeito que eles queriam, talvez achando mais cheiroso do que o outro, não sei, mas ofereceram, viraram tochas humanas, caíram, bum, mortos. E o pai foi proibido até de chorar por eles. Não quero cabelo desgrenhado aqui. Arão. Então Deus ainda apertou o pai, vendo 2 filhos mortos. Não, porque era costume dele desgrenhar os cabelos, rasgar as roupas e tal. Não quero nem sinal de lamento. Porque esses 2 homens me serviram sim, queimaram incenso no meu altar, mas um incenso que eu não aceito. Não é do meu jeito que eles fizeram. Então eu os matei. Aí ele disse: pegue os corpos deles e leve lá para fora do arraial. Nem os corpos vão ficar aqui dentro mais, o resto é cinza lá. Esse é o nosso Deus. Você serve a Deus do jeito que Ele quer, e com zelo, e com temor. Grande desgraça de um crente é não ter temor a Deus. Não, já me livrei desse problema quando eu me converti. Morri de medo de Deus, imaginava Deus um velho com uma barba, com a cara feia, jogando raio lá de cima. Passei essa fase. Graças a Deus entendi que é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, como todo mundo diz hoje, que é moda. Deus ama todo mundo, é um paizão, e por aí vão as expressões que eu acho que mais deformam do que ajudam a pessoa a entender quem é esse Deus. Então, temor a Deus, medo de Deus, eu não tenho mais, é meu pai. Você tenha cuidado. Você tenha cuidado. Certo, a palavra medo, talvez fosse bom não colocar aí, porque medo é a perspectiva de alguém fazer algo ruim para você. E Deus nunca vai fazer algo ruim para você, sempre vai fazer algo benéfico. Mas, eu não sei se eu queria virar uma tocha humana, não. Por benéfico que fosse. Acabar a minha vida ali, o Mauro não está mais servindo direito, vamos queimar o Mauro, se ele quiser. Não sei se Nadab eram pessoas salvas e Abiú, não sei. Eu sei o seguinte: que medo de Deus nós não devemos ter, mas temor só devemos ter. O temor a Deus é o princípio, o início da sabedoria. Então, se você é uma pessoa destemida, não tem medo de nada, não tem medo de um carro, não tem medo de coisa nenhuma, de um infarto, não tem medo de quebradeira, não tem medo de nada. Você tome muito cuidado, porque você deve temer a Deus, e você trate de servir a Deus com temor. Senhor, esse serviço a Ti está bom? Senhor, Tu estás se agradando da maneira que eu estou te servindo lá na igreja? Se quiser eu mudo. Senhor, e aqui no prédio, eu tenho tentado falar com algumas pessoas aqui no elevador, distribuído os folhetinhos, tenho levado as boas ações, não sei se eu levo o jeito, talvez eu estou dando motivo para, sei lá, falarem do evangelho de uma maneira ruim, eu não sei responder direito, eu fico gaguejando.
Senhor, esse serviço que eu estou te fazendo de todo o meu coração, continuo, é por aí, tu queres assim? Porque se tu não quiseres, eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer uma poesia. Acho que eu não sou poeta, mas se tu quiser, eu vou virar poeta. Eu quero te agradar, porque eu não quero estar debaixo de uma disciplina. Primeiro, que eu tenho prazer. Segundo, porque eu sei que se eu fizer de uma maneira que vai te desagradar, eu vou ser disciplinado para o meu bem, mas dói minhas costas, as surras que eu levava do meu pai. Então eu não quero levar a surra, mas eu vou levar. Aliás, se eu não levar, eu sou bastardo, diz o autor de Hebreus. Então, muito temor no que você faz ou deixa de fazer. Porque eu só falei aqui no temor naquilo que você está fazendo. Mas e que tal uma oração tipo: Senhor, esta minha inércia está te agradando? Essa minha falta de serviço demonstra de alguma forma que eu não estou tendo temor a ti? Eu estou desconsiderando o fato de que sou um servo e me dando ao luxo de descansar nesta vida, enquanto muitos irmãos meus na fé estão trabalhando duro, que eu vejo, e eu não estou. Senhor, isto está certo? Já perguntou alguma vez isso para Deus? Não sei, talvez você fique dizendo: eu sou crente fraco, eu trabalho pouco na igreja, realmente quis melhorar. Aí você fica de ano a ano correndo só dizendo isso. Já vi muito, ano após ano, após ano, após ano. A pessoa sabe que é, tem consciência que é, e não sai daí. Pergunto eu: onde está o temor a Deus? Para frente. O serviço a Deus nos tira do teórico e nos coloca na prática. Eu li em algum lugar: serviço é o amor em roupa de trabalho. Serviço é o amor em roupa de trabalho. Achei interessante. Tenho aqui algo que eu queria observar, mas não vou pular. Quero passar já para o segundo ponto. Tentação de não pular e parar. É o que eu vou fazer. Mais uma vez, divido a mensagem em duas. Está virando moda aqui. E não vejo problema com isso. Vocês estão com pressa em termos de eu pregar, não pregar mais a segunda vez sobre essa pregação e tal? Acho que não é o caso. Então, vou desenvolver um pouquinho mais o segundo ponto. E não vou entrar nele hoje. E vou fazer o que eu realmente queria fazer, que era uma observação aqui, ou duas. E aí encerro. Acho que esse meu iPhone está quebrado. Cada minuto ele passa como se fosse 2. Não sei o que é isso. Depois eu vejo. Vamos a Deuteronômio 10, de 12 a 13. Deuteronômio 10, de 12 a 13, diz assim: agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor requer de ti? Aqui é Moisés falando. Não é que temos o Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos, e continua a passagem. Então, olha isso aqui: sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Algumas páginas atrás, você vai para Deuteronômio 6, versículo 5. Deuteronômio 6 e 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Ora, nós acabamos de ler que é para servir ao Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma.
Numa ordem o verbo é amar, na outra ordem é servir. Aliás, amar e servir, porque o amar está logo antes do servir. Mas eu quis mostrar que numa a expressão ligada a de todo o teu coração, de toda a tua força, a expressão é amar, o verbo é amar. E na outra o verbo é servir. Como se para Deus uma coisa estivesse tão ligada com a outra que pudesse substituir uma ou outra, tanto faz. É como se fosse servir de todo o coração e toda a tua alma, mostrando assim que você ama de todo o coração. Eu colocaria nesta forma: sirva de todo o teu coração, mostrando que você ama de todo o teu coração. Porque é interessante que as pessoas geralmente decoram os 6 e 5. Primeiro mandamento: amar a Deus com todas as coisas. Às vezes se diz assim: amar a Deus com toda a tua força e tal. Mas ninguém diz servir a Deus de todo o teu coração, dito pelo mesmo Moisés, no mesmo Deuteronômio. Tudo bem, quando o Senhor Jesus Cristo resumiu os 2 mandamentos, ele usou o amar, que é o mais básico. Amar tanto a Deus quanto ao próximo, que é o segundo, certo? Sem dúvida, por isso, a ideia de amar a Deus acima de tudo é mais forte, porque o Senhor Jesus resumiu desta forma. Tudo bem, mas não esqueçam que há a mesma frase dita na Bíblia, tirando o verbo amar e colocando o verbo servir. Então você veja a importância do serviço a Deus. Eu não vou enumerar tipos de serviço a Deus na igreja. Eu prefiro que você medite no seu caso particular e tire suas conclusões. Em que você está servindo a Deus nesta igreja? Ou na sua igreja, se você faz parte de uma outra igreja. Pastor, eu faço o seguinte: a minha resposta ia ser um pouco diferente se o senhor tirasse esse negócio de igreja do meio. Era muito melhor. Como é que está servindo a Deus? Ponto. Eu tenho que responder. Porque esse negócio de igreja, eu não faço parte de igreja nenhuma, eu gosto de igreja aqui, eu tapo lá. Aí eu ouço que tem um pregador bom naquela igreja, está na moda, aí eu vou lá ouvir o pregador. Aí a outra já é perto lá de casa, quando está chovendo, o carro quebrou, já vou naquela outra. Na outra eu tenho uns amigos acolá e tal. Então sabe como é esse negócio de igreja hoje, isso é coisa antigamente e tal. Hoje na vida moderna não é bem assim, tudo é muito prático, é muito variado, e cada um escolhe o seu e tal, faz o próprio sorvete, faz o próprio fato self-service. Então a igreja hoje eu tenho uma, amanhã eu tenho outra, depois eu tenho outra, eu vario o meu cardápio igrejal. Então, o senhor está me complicando, perguntando assim: como é que você serve a Deus na sua igreja? Não, tira isso, que aí eu digo: eu gosto de evangelizar, eu gosto de fazer isso. Pare. Nadab e Abiú, você está servindo fogo estranho a Deus. Ele não quer um serviço à parte da igreja local. É o plano dele. Cristo morreu pela igreja, Atos 20, 28, ele deu o próprio sangue pela igreja. Servir a Deus sem ser através de uma igreja local é oferecer fogo estranho. Não garanto que Deus vai fazer você virar uma bola de fogo, mas você vai desagradar a Deus, eu não sei as consequências. Então trate de fazer com que a pergunta: você serve a Deus através da sua igreja, em que? Trate de fazer com que essa pergunta tenha sentido na sua vida. Ou seja, em outras palavras, trate de fazer parte de uma boa igreja, sim. Dito isto, volto à pergunta: aos que de fato fazem parte de uma boa igreja, qual o seu serviço? Escreva no papel. Somente chegar em casa hoje, não agora, mas hoje,
depois você vai lanchar, jantar, prontinho para dormir, aí você pega um papel e uma caneta e escreva qual é o seu serviço a Deus através da sua igreja. A resposta é entre você e Deus. Pelo menos nesse nível, né? Claro, pode chegar um ponto em que vai ser entre você e a sua igreja, a liderança, a assembleia, etc. Mas, no nível que eu estou falando aqui, puramente, né, de uma avaliação interna sua, fica entre você e Deus. Como é que você está servindo a Deus na sua igreja? E nunca esqueça, encerro lembrando isto: a todo serviço, antes de realizado, corresponde uma necessidade. Óbvio. Qual necessidade da sua igreja você está suprindo? Ou precisa suprir? Talvez melhor assim. Olha, assim, minha igreja está precisando disto. E isso tem a ver com o meu jeito de ser, com minhas habilidades, ou aquilo outro. Qual é a necessidade que você vê? E quando eu falo servir na igreja, não é só nas reuniões da igreja, ou como um diretor de finanças da igreja, ou alguém que serve fisicamente. Não, claro, inclui serviço lá fora, inclui fortemente evangelismo, a divulgação da palavra de Deus e tantas coisas. Mas eu disse que eu não ia falar particularmente em termos de serviços. Não vou. É você que vai ver isso. Mas qual a necessidade a cumprir, a suprir que você vai fazer? Segundo, a todo o serviço, durante a realização dele, enquanto você está vivo, trabalhando, funcionando, servindo, corresponde um esforço, um cansaço, energia. Mas eu não tenho essa energia, eu não tenho esta capacidade, eu não tenho essa força. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Bonito isto. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos. Oráculos é as revelações de Deus, é o que Deus tem revelado, é isso. Fale de acordo com as revelações de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Quando você diz que não tem força, você acha que vai me deixar assim, eu pensei que você tinha muita força, eu tenho muita força, o irmão fulano tem muita força, a irmã ciclana tem energia enorme para servir a Deus. Não. Nenhum de nós tem força. E a nossa natureza antiga quer servir a nossa carne, quer servir ao diabo, quer servir ao mundo. Então é nadar contra a correnteza desta velha natureza que nos atrapalha servir a Cristo. Então tem que ser algo que vem do céu para nós, que vem do Espírito Santo para nós. A força para trabalhar, a energia, a disposição para servir, tem que vir de Deus. Se não vier, não vai ser um serviço que vai agradá-lo. O que eu quero dizer com isso? Peça a Deus. Peça a Deus. Diga que quer essa energia, quer esse poder, quer essa força para servir. Diga para ele, converse, chore diante dele, pedindo o privilégio de servir. Por fim, irmãos, a todo serviço, depois de realizado, falei antes, durante e agora depois de realizado, corresponde uma sensação maravilhosa de dever cumprido. Claro que o crente vai chegar num ponto na sua vida, quer dizer, pode chegar, a não ser que ele saia daqui, desta terra, repentinamente, sem esperar, mas se ele for envelhecendo, ele vai diminuindo muito, pelo menos o tipo de serviço, e pode chegar ao ponto em que Paulo chegou e olhar para trás, embora ainda fosse servo, ainda tivesse o que servir, talvez um minuto antes de morrer, ele fez um serviço a Cristo, falando para o soldado que o matou, que o crucificou de cabeça para baixo, não sei, mas o fato é que ele chegou a um ponto no ministério dele que ele pôde olhar para trás e dizer, completei a carreira,
combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, que você chegue ao ponto, ou ancião ou não, talvez Deus acabe com suas forças antes, por algum motivo, uma doença, um acidente, eu não sei, mas pode chegar ao ponto de, independente da idade, de você chegar e dizer: Senhor, aqui o que eu tinha que fazer de uma maneira mais efetiva, eu já fiz. Eu não posso imaginar o tamanho da alegria de Paulo quando disse algo assim. Então, que essa seja a nossa disposição, a nossa vontade grande de servir ao nosso Deus. Quanto a você que não tem Cristo, você não pode dizer que é servo de Deus em Cristo. Talvez servo de Deus no sentido geral, que todos são e todos fazem a vontade soberana dele, sim, não vou entrar nesses detalhes, mas como nós temos falado de serviço, felizmente não está à sua disposição. E é um privilégio poder servir a Deus. Peça a Ele que Ele perdoe, se arrependa de seus pecados, aceite Cristo na sua vida, que morreu por você, e você vai se tornar aí sim um filho de Deus, ao mesmo tempo um servo querido, e você vai ver o privilégio, a doçura que é servir a Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, e que tudo que foi dito entre fundo dos nossos corações. É em nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço. Amém.